Olá pessoal, estamos aqui juntos, mas agora com artes visuais. Eu já trabalho com vocês com língua inglesa. Estou agora aceitando esse desafio de também estar contribuindo, estar facilitando o aprendizado de vocês, a sua aprendizagem em relação às artes. Na aula de hoje vamos tratar um pouco acerca de conceitos de arte. Vamos observar alguns desses conceitos. Este material, este slide é um material que faz parte da Secretaria de Educação de Pernambuco, material muito bom. Portanto, vou utilizá-lo para as nossas aulas, ok? Afinal, o que é arte? E para que ela serve? Uma pergunta bem interessante. Talvez alguns de vocês façam esta indagação, né? O que é arte? Para que a arte serve? Então vamos refletir ao longo aqui da apresentação. A arte representa uma das primeiras formas inventadas pelo homem para marcar sua presença no mundo. Então, desde inscrições bem remotas, antigas, até a atualidade, o ser humano ele vem deixando a sua marca, né? Seja nas cavernas, através das pinturas rupestres, até a atualidade. Então o homem sempre ele gosta de marcar a presença, gosta de deixar o seu registro no mundo. É através de objetos e formas, que são pinturas, esculturas, quadros, objetos religiosos, filmes, fotografias, que o homem representa sua vivência no mundo, transmitindo-a às gerações futuras. Então a manifestação da arte ela se dá de diversas formas, como a gente pode observar entre parênteses, através das pinturas, das esculturas, dos quadros, dos objetos religiosos, filmes, fotografias. São através destas manifestações que o homem ele procura transmitir, né, a sua vivência às gerações as gerações futuras, as gerações que virão, ok? E no caso daqueles que fizeram no passado, eles o fizeram para que nós, da atualidade, pudéssemos observar a sua vivência através da sua representação artística. A função da arte ou o seu valor não estão no retrato fiel da realidade, mas na visão do artista, ao recriar essa realidade ou idealizá-la através de seu objeto artístico, ou seja, de sua representação simbólica do mundo humano, certo? Então é bem interessante isso, né? Que a função, o valor da arte não necessariamente representa com fidelidade a realidade. Isso depende muito da visão do artista. O artista ele tem essa liberdade de expressar aquilo que ele enxerga. Então, às vezes a gente observa alguma obra de arte, não achamos muita graça naquilo. Mas a gente precisa procurar compreender o que o artista está querendo transmitir através dessa sua obra.
Para a existência da arte são necessários 3 elementos. Para que a arte possa existir, o que é necessário? O artista, é claro, o observador, aquele que vai apreciar, aquele que vai observar, e a obra propriamente dita, a obra de arte. Então são os 3 elementos, né, da arte, para que a arte possa existir. O primeiro elemento, o artista. Quem é o artista? É aquele que cria a obra, partindo do seu conhecimento concreto, abstrato ou individual, transmitindo e expressando suas ideias, seus sentimentos e suas emoções em um objeto artístico, que pode ser pintura, escultura, desenho, etc., que simbolize esses conceitos. Então, esse elemento é o artista. O observador é o público, né? Que no contato com a obra pode chegar ao conhecimento de mundo que ela traz. Para isso, o observador usa sua sensibilidade para entendê-la e, através de seus conhecimentos, captar o contexto em que a obra foi produzida e fazer relações com o seu próprio contexto. Então, se existe o artista, tem que existir também um público que vai apreciar, que vai procurar compreender, vai procurar abstrair a mensagem daquela obra de arte. E a obra, né? Então, sem obra não tem arte, então precisa ter a obra de arte. É a criação do artista, que é submetida ao entendimento e apreciação do observador. A obra de arte guarda um fim em si mesmo, sem precisar de um complemento ou tradução, desde que isso não faça parte da proposta do artista, certo? Então, a obra é a criação do artista. Bem interessante essa parte que diz que a obra de arte ela guarda um fim em si mesmo, sem precisar de um complemento. Às vezes alguém pode olhar para uma obra e dizer, isso não tem lógica, isso está sem sentido. Ela, de fato, ela não precisa de um complemento, não precisa de uma tradução, a não ser que isso faça parte da proposta do artista, certo? Agora, as funções. A arte, ela possui aqui algumas funções, 3 funções. A função pragmática ou utilitária, a função naturalista e a função formalista. Hoje nós iremos nos deter apenas na função pragmática ou utilitária, ok? O que seria essa função pragmática ou utilitária? A arte com função pragmática ou utilitária é aquela usada para fins não artísticos, ou seja, o objeto artístico não possui valor em si mesmo, mas a partir de sua utilidade. Então, essa função da arte está mais voltada para a sua utilidade. A gente tem aí alguns vasos, né, que, no caso, tem o seu valor de utilidade para portar, para conter alguma coisa no interior desse vaso. Então, um objeto cujo o valor está relacionado com a sua utilidade. Essa é a função pragmática ou utilitária. Temos aí um exemplo também de arte pragmática que pode ser observado em adornos ou objetos da arte sacra, certo? Utilizada para ornamentação. Para a arte pragmática, não interessa se a obra tem ou não qualidade estética, mas se ela cumpre seu papel moral de atingir a finalidade a que se prestou. Então, essa arte utilitária, ela está relacionada com o seu papel, certo? Então, se ela cumpre o seu papel moral de atingir a sua finalidade, se ela foi criada e ela atinge essa finalidade, isso é o que interessa.
essa é a função pragmática ou utilitária, ok? A função naturalista nós iremos deixar para a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, ok? Então, até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe.